Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez trazendo para vocês um resumo de sermão 101, as misericórdias de Deus e seus livramentos, baseado em Gênesis. Já peço para você, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E algumas vezes eu inverto, eu coloco assim, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua paciência. É um título até um pouco simples, embora longo, né? Fala das misericórdias de Deus, as que todo mundo já conhece, sabe que nós dependemos das misericórdias de Deus praticamente o tempo todo. Quem é que não deseja, né, que Deus seja misericordioso conosco? É o nosso clamor dia a dia, momento a momento. Pedimos isso, pedimos e pedimos sempre. Mas o título é apenas um título, não é uma pergunta, mas é uma pergunta para fazer. Merecemos a misericórdia de Deus? Você já se perguntou algumas vezes, será que eu mereço realmente as misericórdias de Deus? Ou tenho feito coisas que têm atrapalhado esse processo? Então, merecer nós não merecemos, verdade seja dita. Nós não merecemos. Mas também, em hipótese nenhuma, eu vou dizer para vocês, para que vocês não clamem por isso. Clame todos os dias. Clame em todo momento. Mesmo que não mereçamos, nós pedimos e pedimos. Pedimos muito com relação à misericórdia. Aquele texto que fala sobre pedir e pedir mal, tem a ver com coisas que nós pedimos que não é a misericórdia de Deus. Nós pedimos coisas materiais, pedimos situações, resoluções, pedimos recursos, pedimos as coisas mais, às vezes mais estranhas possíveis, nos momentos inadequados, porque há momento e tempo para todas as coisas. E a pergunta também que pode ser feita é como eu faço para merecer a misericórdia de Deus? O que eu tenho que fazer? É o quê? É uma atitude minha? É um gesto? É uma postura que eu tenho que ter? É uma forma que eu tenho que reagir? Ou como eu tenho que agir com relação à palavra de Deus, os conhecimentos que Deus coloca em nossos corações? Tem muito a ver com muitas coisas, né? Quantas vezes, na realidade, nós já tivemos o livramento de Deus? Quantas vezes em sua vida, nas suas caminhadas, nas suas viagens, nos projetos que você realizou, nas coisas que você faz, no meio da sua família, você já percebeu claramente que a misericórdia de Deus te alcançou? Quantas vezes, de manhã, ou de tarde, ou de noite, quantas vezes realizando coisas, às vezes coisas perigosas, porque algumas profissões, eu hoje estou aposentado, mas mesmo assim eu já faço várias coisas ainda, já disse que eu sou contador, pecuarista, também sou eletricista, administro um prédio e sou pastor evangélico. Então, dentro dessas profissões, algumas vezes há um certo risco. Então, assim, na profissão há pessoas que estão em risco quase o tempo todo. Então, quantas vezes Deus já deu o livramento para você? Agora, dado o livramento, é glorificar o nome de Deus e agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque me deu mais um livramento, que Ele nos concede, na verdade, vários livramentos em nosso dia e em nossa vida. O texto fala de Abraão. Abraão tem uma situação interessante. Abraão, quando ele começou a caminhada dele para a terra de Canaã, largado o seu povo para trás, Abraão, deixe a sua terra, a sua família e vá até onde eu te indico, que era a terra de Canaã. E assim, nesta caminhada dele, ele levou algumas pessoas com ele, levou a sua esposa e alguns dos seus servos, levou também o seu sobrinho. Mas a esposa, Sarai, que depois passou a chamada de Sara, ela era uma mulher muito bonita, era uma mulher formosa, uma mulher que chamava a atenção pela beleza dela. Então, ao caminhar, na sua caminhada, indo para Canaã, estando num lugar que ele não era conhecido, Abraão, ele ficou com receio de caminhar com aquela mulher bonita do seu lado, correndo o risco de matarem ele para tomar a mulher dele. O pensamento dele era esse também, para vocês verem. Abraão era uma pessoa interessante? Era um personagem da Bíblia que a gente tem que ter um certo respeito? Sim, mas tinha pensamentos
estranhos como esse? Tinha. E tinha medos? Tinha. Todos nós temos. Abraão também tinha. E com esse receio, com esse medo, ele falou com a esposa dele. Até porque, de alguma maneira, em épocas passadas, no pensamento passado, quando havia algum tipo de parentesco entre uma pessoa e outra, eles eram considerados irmãos. E ele disse para ela, olha, quando lhe perguntarem, diga que você é minha irmã e não minha esposa, evitando exatamente que, sendo assim, ele fosse afrontado ou até mesmo ele fosse morto por motivo de quererem tomar a esposa dele. E foi essa a decisão dele, é equivocada, nós sabemos disso, a Bíblia também comenta sobre isso, mas Mas assim, essa história de Abraão vai nos mostrar claramente como Deus exerce a misericórdia dele. E interessante, pessoal, a misericórdia neste texto não foi exercida para a vida de Abraão, foi exercida para a vida de Abimeleque. Vamos falar de Abimeleque. Abraão vai caminhar, ele chegou até as regiões de Abimeleque, onde Abimeleque ele era um grande chefe, ele era um rei, considerado um rei local de uma comunidade. E quando ele chegou lá, né, a esposa dele chamou, a Sarai, chamou a atenção das pessoas, e Abimeleque, observando a beleza dela, tendo ele poder bélico e poder financeiro, mas também, né, ele olhou e falou, oh, que mulher bonita, e perguntou, quem é essa mulher? Abraão respondeu, e ela falou, não, é irmã. E aí Abimeleque, sendo irmã, então Abimeleque deu ordem aos seus guardas e tomou ela para a sua residência. Para a sua residência. Acontece que quando Abimeleque, né, tentou se aproximar dela, né, ainda, ou melhor, não tinha nem se aproximado dela ainda, no sentido de se aproximar mesmo dela, a noite que ele levou Sarai para dentro do seu castelo, lá da sua residência, parecendo um castelo, à noite ele teve um sonho revelador. Abimeleque, já digo logo para vocês, Abimeleque era um homem que temia a Deus, ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus que Abraão conhecia, ele também conhecia e ele temia a Deus, ele era um homem justo também. E ele teve esse sonho de revelação que disse para ele, Abimeleque, você está cometendo um erro, e se você não corrigir esse erro, eu farei justiça sobre você e sobre os seus. E Abimeleque tomou um susto, Senhor, o que foi que eu fiz? Eu nada fiz de errado. E aí Deus revelou para ele claramente, essa mulher que você tomou é uma mulher casada. E aí quando ele tomou aquele susto, ele falou, não, Senhor, Deus, Senhor, meu Deus, Deus, eu não, jamais pensei, eu só fiz isso, eu chamei ela para mim, porque ele me disse que era uma irmã dele. Então Abraão, de certa forma, como eu falei, não diretamente uma mentira, porque havia uma irmandade entre os dois, porque eram de parentescos, longe, mas eram de parentesco. Mas Abraão, de certa forma, mentiu para ele, poderia ter dito para ele que era a esposa dele, mas temendo, como eu falei antes, ele acabou dizendo assim. E esse livramento, na realidade, foi para Abimeleque, porque Deus estava determinado a exterminar Abimeleque e o seu contorno por causa do erro que ele cometeu ao tomar a esposa, de um homem que também tinha a proteção de Deus. Mas tudo, claro, se resolveu. Abimeleque devolveu Sarai para Abraão, puxou a orelha dele e falou, como que é isso que você faz? Olha a encrenca que você ia me colocar contra o Deus Todo-Poderoso. Ele viria sobre a minha vida porque pareceu injustiça o que eu fiz, quando na verdade eu não tinha conhecimento que ela era sua esposa, você me disse que era sua irmã. Então, nesse imbróglio todo, nessa confusão toda, por fim, Abimeleque devolveu Sarai para Abraão e nada aconteceu contra Abimeleque. Então, o livramento de Deus foi dado a Abimeleque em um sonho de revelação, dizendo para ele, olha, você está no caminho inadequado. E eu digo para vocês, às vezes Deus, ele chama a atenção da gente para algumas coisas, para negócios na nossa vida, para coisas que nós temos de relacionamento com a família e com outras pessoas, às vezes com nossos projetos de conhecimento acadêmicos, como sempre gosto de falar com vocês, nessas três dimensões que mais uso, é o secular, o acadêmico e o espiritual, que é o religioso. Às vezes também nas nossas decisões religiosas,
Deus claramente nos mostra um livramento, e algumas pessoas teimosamente acabam caindo em armadilha porque não observam isso. Devemos observar quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração e diz: olha, não vá por esse caminho. É uma caminhada mesmo, um caminho mesmo, uma rua. De repente você tem a rua, tem uma entrada para lá, uma entrada para cá, e Deus claramente fala assim: olha, vai pela esquerda, vai por esse caminho, ou em outro sentido, vai por esse caminho aqui que é a direita, ou vai pelo caminho do meio. E aí a pessoa não presta atenção nisso. Não, eu sempre andei por aqui, vou continuar andando por aqui. E pode acontecer alguma coisa. Quando Deus alerta em mente, em visão, ou em, sabe, aquele fervor que dá no coração, aprenda a observar isso. E com certeza atenda o pedido de Deus, que vai lhe fazer bem. Seguir nos caminhos que Deus nos orienta, aí assim existe a orientação, porque eu sempre falo, a orientação principal de Deus, que está na palavra de Deus, que nos diz inclusive várias coisas conectadas com as virtudes: seja justo, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa que respeita os outros, seja uma pessoa que tem amor no coração, uma pessoa que sabe que tem bondade, benignidade, benevolência dentro de si. Além dessas coisas que Deus quer colocar em nossos corações, que orientam os nossos passos, Ele nos alerta. E os alertas de Deus, às vezes, como eu falei, vem num sentimento, mas às vezes também vem de terceiros. Às vezes uma pessoa fala contigo sobre um projeto que você está realizando e fala: olha, esse projeto assim, sabe? Às vezes até fala assim: eu não queria nem me meter na sua vida, mas você não deveria fazer assim, 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 em vez dessa pauta que está fazendo. Então, às vezes a orientação vem de fora, uma luz que vem de fora. Então, assim, uma luz que vem de fora, uma orientação que vem de fora. A gente precisa aprender a ter um pouco dessa sensibilidade mesmo, de observar quando alguma coisa vem para nós indicando que é Deus mostrando o livramento para as nossas vidas, os livramentos de Deus, a misericórdia de Deus e os seus livramentos para as nossas vidas. Este é o sermão, e esta é a mensagem. Fique atento, porque Deus alerta várias vezes para a gente, e às vezes a gente não percebe, distraídos e querendo entrar nas rotinas e rotinas, esquecendo que Deus às vezes quebra rotinas para nos salvar. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência, e nos vemos no próximo vídeo.